Nossa aula de hoje, nós vamos começar um assunto novo, tá? Nós vamos começar aí falar um pouquinho sobre a questão do setor secundário, que fala sobre a atividade industrial, beleza? A gente já estudou o setor primário, quando falamos sobre agricultura, né, sobre pecuária, sobre extrativismo, nós conversamos bastante sobre isso. Depois nós fomos para a cidade. Falamos muito sobre urbanização, falamos todas as características do processo da urbanização, contei para vocês tudo que eu podia contar sobre urbanização. E agora chegou a hora da gente falar sobre industrialização, tá? Sobre a industrialização. E depois, obviamente, tem o terceiro setor, que é o setor do comércio e serviços, mas isso é um papo para um outro momento. Então, a partir de hoje, pessoal, nós vamos começar um capítulo novo, tá? É o capítulo 3.1, 3.10, na verdade, que é um capítulo que fala sobre o processo de industrialização. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo, tá? Vamos conhecer as suas principais características, vamos conhecer os tipos de indústrias, né? Vamos conhecer o processo de industrialização, nós vamos conversar um pouquinho sobre as revoluções industriais, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte também. Enfim, temos aí uma quantidade boa, né, de assuntos para conversarmos. Então, a aula de hoje a gente começa com as indústrias, beleza? Com as indústrias. Para a gente começar, pessoal, a falar sobre esse assunto, quero chamar a atenção de vocês aqui para essa página 3.10.1, que fala um pouquinho, né, sobre a industrialização, mas ela fala um pouquinho sobre o surgimento do processo de industrialização e aonde que esse processo se inicia dentro, né, dentro dessa ideia do homem trabalhar em cima dos elementos da natureza. Porque a indústria em si, pessoal, nada mais é do que um processo de fabricação, um processo de especialização no trabalho, né? Então, você pega algum elemento natural e você transforma isso em algum produto industrializado. Então, basicamente falando, a industrialização, ela é um processo de transformação. É um processo que você transforma, né? Que você pega um produto primário, geralmente um recurso natural, passa por um processo de especialização, passa por um processo de transformação e esse produto se transforma, então, em um produto industrializado, né? Mas as indústrias não começaram prontas logo de cara. Na verdade, a Revolução Industrial, ela data de 1750 aproximadamente, né? A segunda metade do século XVIII. Então, o processo de industrialização não aconteceu assim, do dia para a noite. Muito pelo contrário, ele foi um processo lento, gradual, até que nós chegamos na máquina a vapor e isso revolucionou a indústria. Então a gente aí fez a chamada Revolução Industrial. Mas já existiam outras formas, né, de industrialização muito mais rústicas, muito menos desenvolvidas, e muito mais manuais, vamos assim dizer, mas a gente já via o processo industrial, entendeu? A gente ainda não via a indústria em si, né, como um grande galpão, com muitas máquinas, muitos funcionários, aquela ideia da indústria aquela indústria bem fordista, né? Que é aquele grande barracão com um monte de gente dentro trabalhando. Mas a ideia, pessoal, da transformação, tá? Do produto primário, do recurso natural em produto industrializado, isso a gente já via antes da Revolução Industrial de 1750, aproximadamente, né? E aonde que a gente via a transformação desses produtos, né, em produtos que vão ser produtos trabalhados? A gente começou primeiramente, pessoal, com o artesanato, né? O artesanato já foi uma forma de você trabalhar com algum elemento natural e você dá a ele um processo de transformação. Seja o artesanato rústico, né? Aquele que era feito com barro, com argila, né? Aquele artesanato que era super simples de fazer, né? Ou então, de repente, aquele artesanato que se fazia com linhas, e aí você transformava isso em roupas, transformava isso em mantas, enfim. A partir do ponto que você pegou o
barro, que você pegou argila e você deu forma àquilo, pessoal, você passou, né? Você fez com que aquele produto tivesse uma especialização. Aquele produto foi transformado. Então, se você pegou um pedaço de barro, né? Uma placa, um pedaço de argila, e você fez aquilo virar um copo, um prato, aquilo virou uma tábua, aquilo virou, né, um instrumento, uma ferramenta. A gente pode entender isso como sendo, né, o início do processo da industrialização. Porque é lógico, não tem indústria nenhuma, né? Mas você já tem a transformação do elemento em algo que vai ser feito, em algo que vai ser transformado, né? Então, você pegou a argila, pegou o barro, transformou num prato, transformou numa forma, né? Transformou num recipiente, numa tigela, numa bacia. Você pegou lá a linha, né? Você pegou o algodão, por exemplo, um produto natural, e você alinhou os fios e fez uma camisa, fez uma manta, fez um cobertor. Então você está tendo, né? Você tem ali a questão da transformação do elemento natural. Esse é o primórdio da indústria, esse é o início da indústria, né? Então, o setor secundário, pessoal, que é o setor da transformação, né? É o setor que pega o elemento primário e transforma ele começa no artesanato, entendeu? Ele começa lá atrás. Ele começa quando o ser humano passou a transformar elementos naturais em elementos processados, tá? É lógico, não era o surgimento da indústria moderna, não era o surgimento da indústria como a gente conhece hoje, mas é o surgimento da ideia do processo industrial, pessoal. Que essa ideia do processo industrial, ela acaba sendo o quê? A ideia de você trazer, né, a transformação de um elemento natural, a transformação de um produto primário em algo que isso vai ser transformado, em algo que isso vai ser processado e que vai dar origem a um produto completamente diferente. Foi assim com a linha virando uma manta, foi assim com a argila virando um prato, por exemplo, tá? Só que é lógico que o tempo foi passando, o ser humano foi evoluindo e aí a gente chegou com as chamadas manufaturas, tá? A manufatura, pessoal, já é uma especialização maior do artesanato. Ou seja, você já vai estar contando com processos, né, que já são mais modernos, vamos assim dizer, e processos que são mais especializados. Então, por exemplo, a manufatura a gente considera essa uma evolução do artesanato, principalmente porque você já começa a ter, né, a divisão de tarefas, ou seja, dentro de uma manufatura você já começa a perceber que existem várias pessoas trabalhando e cada uma delas tem uma função. Geralmente o artesanato, né, você tem aí cada pessoa fazendo um produto, ou seja, a pessoa começa e termina o mesmo produto, né, que seria o artesão. Já na manufatura, você começa a perceber, então, que já tem ali, né, uma divisão de tarefas, de repente uma pessoa começa um produto, a outra trabalha em cima dele e uma terceira finaliza. Você já começa a perceber que tem o uso de máquinas, são rústicas, tá? Não é a máquina a vapor ainda, mas são aquelas máquinas rústicas, você já começa a perceber o uso de ferramentas mais aprimoradas, então você começa a especializar o trabalho, né? Você começa a especializar. Você já tem, né, um investimento de capital, as pessoas já investem dinheiro na manufatura, você tem matéria-prima, mão de obra, então você já começa a ver o primórdio da indústria moderna, o comecinho dessa indústria moderna. Mas para chegar na manufatura, pessoal, teve que ser artesanato primeiro. Para chegar na manufatura, teve que ser artesão primeiro, tá? Mas na manufatura, o espaço já está ficando mais especializado, entendeu? O trabalho está mais especializado. Então já tem divisão de tarefas, tem o uso de máquinas e ferramentas, as pessoas já colocam uma grana, você já tem a formação da matéria-prima, da mão de obra, então você já está juntando pessoas para trabalhar numa manufatura. Geralmente o artesanato, cada um faz o seu, é igual eu falei, né? Cada um vai lá e molda a sua tigela, molda a sua bacia, molda a sua manta, molda a camiseta, mas na manufatura você já começa a juntar uma galera dentro de um espaço aonde você já começa a ver os processos de uma indústria acontecendo, numa escala muito menor, com pouca tecnologia, mas já começa a ver o início da indústria realmente aparecendo, principalmente com essa divisão de tarefas, né? Que vai dar origem à mão de obra. Depois, pessoal, nós vamos chegar na maquinofatura, tá? A maquinofatura já é o avanço da manufatura, aonde você vai ter o quê? O uso da tecnologia, né? Você vai ter um uso, né, de tecnologia
Você já vai ter muitas máquinas trabalhando, então a gente já pode dizer que a maquinofatura é pós-revolução industrial, né? Você vai ter um grande conjunto de maquinários, você vai ter um grande conjunto de tecnologia sendo aplicada à produção, né? Você vai ter muitas máquinas realizando as tarefas, então na maquinofatura, inclusive é importante destacar que até a mão de obra ela perde importância, né? Porque você começa a colocar um monte de máquina que vai substituir o trabalho do ser humano futuramente. É claro que no começo, né, a maquinofatura ainda gerou muito emprego, porque as máquinas facilitavam o trabalho dos humanos, mas não substituía. Hoje, pessoal, a gente vê as máquinas substituindo o trabalho dos seres humanos. A chamada indústria 4.0, né, que é essa nova indústria que está surgindo, vamos assim dizer, ela não prevê o uso de grande parte de mão de obra humana. Ela prevê o grande uso de informação, o grande uso de tecnologia, né? Um grande uso de robótica, de sistemas de informação, e aí você tem um humano ali para poder gerir todo o processo, para poder estar de olho no que está acontecendo e arrumar se der algum problema. Então, a maquinofatura ela vai começar com essa grande especialização da produção, esse grande uso tecnológico. Aí, pessoal, a indústria se torna a indústria de hoje, entendeu? Aí ela se expande, ela se espalha, você vai ter um grande volume de capital sendo colocado, né? Um grande volume de dinheiro sendo investido. Você vai usar muita matéria-prima, né? Muita matéria-prima. No começo, você usa muita mão de obra, porque as indústrias começam a receber muita gente vindo das cidades, né? Naquele processo chamado de êxodo rural, já conversamos sobre isso. E depois essa indústria vai começar, inclusive, a perder funcionários, porque ela fica muito especializada e ela acaba ficando muito evoluída, né? Então a gente tem esse processo, tá? Para chegar na indústria de hoje, não foi do nada, tipo, um belo dia as pessoas resolveram trabalhar na indústria. Não pode ser assim, né? Para você chegar numa indústria moderna, numa indústria que praticamente ela se autorregula e funciona quase que sozinha, né, que é uma indústria altamente robótica e altamente, né, desenvolvida, para chegar nesse processo tem uma história por trás, entendeu? Tem uma construção, né? Então ela começa com o artesanato, que é uma coisa super simples, né? Uma coisa que a gente vê hoje, principalmente, né, em comunidades mais rústicas, né, comunidades mais simples, vamos assim dizer, aonde é simplesmente a transformação de elementos primários básicos num produto mais refinado. Começou com a linha virando roupa e a argila virando objeto de uso pessoal. Passa para uma manufatura, que já é um trabalho mais especializado, aonde você já tem uma área com pessoas trabalhando, aonde já rola uma divisão de tarefas, e os produtos começam agora a ter ali, né, um processo mais com algum maquinário, algumas ferramentas mais desenvolvidas, até que vem a Revolução Industrial, explode a industrialização no planeta, e aí a gente tem a chamada maquinofatura, que basicamente falando é o que a gente tem até os dias de hoje, que são indústrias que basicamente dependem da tecnologia, dependem dessa grande produtividade, tem um grande investimento de capital, né? É uma coisa que você investe muito dinheiro, e acima de tudo, né, ela tem um propósito, ela tem uma ideia bem interessante, que no começo ela gerou muitos empregos, né, mesmo sendo uma indústria muito maquinária, né, e os empregos eram gerados porque a máquina ajudava o ser humano no trabalho, e hoje a gente vê que a máquina substitui o ser humano no trabalho. Então a indústria hoje ela não gera mais tantos empregos, porque obviamente o maquinário dá conta da maior parte da produção. Tá? Então, só para vocês entenderem como é que chegou na indústria, né? Isso chegou do nada, de repente, do dia para a noite, pum, vem indústria? Não, isso começa do artesanato, vai para a manufatura, até que a gente chega na maquinofatura, tá? Só para vocês entenderem aí o processo histórico, tá bom? E aí, pessoal, conforme a gente vai estudando essa questão das indústrias, a gente vai vendo que as indústrias, né, elas estão ficando cada vez mais modernas, cada vez mais automatizadas, cada vez mais tecnológicas, e isso, inclusive, vai gerar um problema, né, na geração de emprego, porque hoje em dia as indústrias geram poucos empregos, né? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente instalou uma fábrica da Mercedes na cidade de Iracemápolis, uma cidade próxima aqui da nossa região.
Uma fábrica grande, um complexo industrial moderno, né, super desenvolvido e tal. A fábrica da Mercedes, ela conta hoje, pessoal, com aproximadamente 800 funcionários. 800 pessoas trabalham ali, tá? Desde o pessoal da limpeza, do pessoal da produção, o pessoal da gerência, enfim, são cerca de 800 funcionários. Essa fábrica da Mercedes, dos anos 80, ela teria pelo menos 10 mil funcionários, entendeu? 10 mil funcionários, para fazer a mesma coisa que 800 fazem hoje. Por quê? Porque você tinha um processo menos automatizado, era um processo mecanizado, tá? Mas muito menos automatizado e que consumia muita mão de obra. Então, hoje, a indústria ficando cada vez mais especializada, né? As indústrias ficando cada vez mais desenvolvidas, cada vez mais técnicas, né? São as indústrias que, literalmente falando, vão aí ficando cada vez mais tecnológicas, e com isso você vai aumentando a produção, vai qualificando a produção, ela fica inclusive mais barato, né? Você até diminui o valor da sua mercadoria, e em troca, né, os trabalhos ficam mais escassos, os trabalhos ficam mais difíceis de serem encontrados, principalmente porque para você trabalhar numa grande indústria hoje, você precisa ter você precisa ter uma grande capacitação. Imagina o que é para uma indústria, sei lá, comprar uma máquina de 5 milhões de reais e dar na mão de um Zé Mané para monitorar uma máquina dessa. Não rola, né? Você precisa ter uma mão de obra mais especializada e tal, principalmente nessa parte dos grandes maquinários, né? Então, é interessante a gente perceber que a indústria, que já foi uma grande geradora de empregos, hoje ela tem aí uma seletividade na geração de empregos, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que eu queria comentar com vocês são os chamados tipos de indústrias, tá? Os tipos de indústrias. Existem muitos tipos de indústrias, como vocês podem ver aqui no livro, tá? Vários tipos de indústrias, e eu quero falar sobre cada um deles com vocês, tá certo? Nós temos diferentes tipos de indústrias e eu vou apresentar cada um deles para vocês. O primeiro tipo de indústria, pessoal, são as indústrias extrativistas, tá? Extrativistas. E correspondem à extração de elementos como minérios utilizadas em atividades industriais. Então, uma indústria extrativista, pessoal, é tipo, por exemplo, a Petrobras é uma indústria extrativista, a Vale é uma indústria extrativista, indústrias que trabalham, né, com algum tipo de extração, principalmente, né, de minérios, de recursos minerais, são indústrias que são chamadas de indústrias extrativistas, tá? E esses minérios, obviamente, eles vão ser utilizados por outras indústrias, né, para que essas indústrias usem esses minérios para fazer outros tipos de produtos, né? Então, você pega, por exemplo, uma indústria como a Vale, né, que infelizmente esteve envolvida aí em problemas como Brumadinho, Mariana, né, enfim, que já foi noticiado densamente nos últimos anos. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, né? E um dos produtos que a Vale produz, pessoal, é o chamado minério de ferro. O minério de ferro, ele vai ser aquele produto que vai dar origem ao ferro, as chapas de ferro, as ligas de ferro, entre outras coisas. Então, cabe à Vale extrair o minério. Depois, uma outra indústria compra esse minério, transforma isso em chapas de metal e pode vender para uma fábrica fazer geladeira, fazer fogão, fazer carro, fazer ferramenta, seja lá o que for que eles queiram fazer. Então, a indústria extrativista é aquela indústria que faz a extração direta, tá? Principalmente, né, a extração direta dos elementos, principalmente os minérios, né? Por isso que o nome é extrativismo, né? Ela extrai de modo direto. E a indústria da mineração é um ótimo exemplo disso, como é o caso da Petrobras, e também, principalmente, da Vale, né? Que acabam aí fazendo a extração mineral, tá? Nós temos também, pessoal, as indústrias de construção, que são as voltadas à construção naval e à construção civil. A indústria da construção naval, pessoal, é a indústria que constrói barco mesmo, tá? Barco, navio, seja um navio de guerra, um navio transatlântico, um navio de comércio, um porta-aviões, né? Um navio cargueiro, enfim, a indústria naval, a indústria de navios. E tem também a indústria da construção civil, né, que é aquela indústria que literalmente constrói prédios, constrói casas, constrói pontes, constrói ruas, avenidas, enfim.
né? É aquela indústria que visa a construção civil em si, das construções, né, do nosso, vamos falar assim, do nosso dia a dia, né? Então, a construção civil, ela vai desde uma casa, passando por um comércio, uma loja, uma fábrica, ou até mesmo a construção, por exemplo, de uma hidroelétrica, que é uma grande obra, né? Tudo isso você tem a indústria da construção, que é a construção civil, que vai ser aí a responsável pela montagem dessas estruturas. Afinal de contas, você tem que ter uma indústria por trás disso para que ela consiga realmente erguer essas grandes obras e que, é claro, tem uma grande importância para nós, né? Seja ela do uso civil, né, do uso mais do dia a dia nosso, ou até mesmo de uma grande construção como uma hidrelétrica, por exemplo. E aí, pessoal, nós temos as chamadas indústrias de transformação, tá? Essas são as mais comuns, porque essas são aquelas indústrias mais do nosso dia a dia. E essa indústria e essas indústrias de transformação, ela tem várias divisões. Ela possui várias subclassificações que nós vamos conhecer cada uma delas, tá bom? As indústrias de transformação são responsáveis pela transformação da matéria-prima em bens industrializados. Então, essa é aquela indústria que a gente realmente está acostumado a ver, né? A indústria cheia de máquinas dentro, com vários funcionários, fazendo algum tipo de produto industrializado. É a indústria comum, vamos assim dizer. Mas, como eu falei para vocês, ela tem várias classificações, por isso nós vamos ver cada uma delas, tá? A primeira, pessoal, são as indústrias de bens de consumo, tá? Bens de consumo. O que seria isso? Refere-se à produção de produtos consumidos pelas pessoas, ou seja, é para consumo nosso mesmo, tá? Subdividem-se esses bens entre bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, móveis, automóveis, etc. Bens semiduráveis, como roupas e calçados, e bens não duráveis, como alimentos e bebidas. Bom, o que é uma indústria de bens de consumo, pessoal? A maior parte das indústrias são indústrias de bens de consumo, tá? A maior parte delas são indústrias de bens de consumo, porque elas vão fazer aquele produto que nós vamos consumir de modo direto, ou seja, vai chegar para nós, consumidores finais, o produto que essa empresa fizer. É claro, vai passar pelo comércio, obviamente, né? Mas eu quero dizer que essa indústria produz para nós, diretamente para nós. Essa indústria não está produzindo, por exemplo, para outra indústria, ou é uma indústria que vai servir como base para uma próxima. Não, essa indústria é de bem de consumo, já cai para nós. Nós fazemos o consumo do que essa indústria produz. E ela se subdivide, pessoal, em 3 categorias, que são os bens duráveis, os bens semiduráveis e os bens não duráveis. O termo já te ajuda a entender o que cada um significa, né? Se é bem durável, dura muito tempo. Se é semidurável, dura, né, alguns anos, provavelmente. E se são bens não duráveis, o consumo é muito rápido, o consumo acontece de uma forma direta, né? Então, por exemplo, né, o que seriam bens de consumos duráveis? É aquilo que dura vários anos, né? Que você não troca sempre, que você não tem o costume de trocar constantemente. Que seria o quê? Um eletrodoméstico, né? Fogão, geladeira, micro-ondas. Pensa só, na sua casa, né? Faz quanto tempo que foi trocado o fogão, a geladeira, o micro-ondas? Ah, faz pouco tempo, mas e o que estava anterior? Durou quanto tempo? Né? Ficou quanto tempo para ser trocado? O automóvel é um ótimo exemplo de bens duráveis. A gente não troca de carro todo ano, ou não troca de carro todo mês, toda semana, né? A gente troca de carro depois de vários anos, porque é um bem durável, né? O tempo de vida útil dele é muito grande. E se tiver uma boa manutenção, se tiver tudo ajeitado, durante décadas você consegue usar aquilo lá. Quem não tem, por exemplo, uma avó ou um avô que tem alguma coisa na casa dela que ela conta que ela ganhou aquilo da mãe
ou que desde quando ela era nova, ela tem aquela máquina, né? Ou então alguma coisa que era da sua avó, do seu avô e passou para sua família e está lá até hoje e está funcionando, né? Então, isso são bens duráveis, né? São bens que você não troca constantemente, que você demora muitos anos para você trocar, e são produtos, né, como eletrodomésticos, móveis, automóveis, etc, né? Quem não tem, sei lá, né, quem não vai na casa da avó, do vô e vê lá um guarda-roupa, uma cômoda, algum móvel super antigo que a sua avó, o seu avô contou uma puta história em cima daquele móvel, né? E é super comum acontecer, porque são bens duráveis, né? Depois, pessoal, a gente tem os bens semiduráveis, tá? Que são aqueles bens que podem durar até alguns anos, mas normalmente a gente troca eles com alguns meses, né? Eles duram alguns meses. É lógico que dependendo da qualidade, dura mais do que isso. Que seria, por exemplo, roupas e calçados, né? Então você pensa, você vai ter alguma camiseta que você usa há mais tempo, alguma que você comprou e de repente estragou, algum tênis que você usa há vários anos, algum sapato que você comprou e ele estragou mais rapidamente. Ou seja, são bens semiduráveis, né? É aqueles que foram feitos para durar um certo tempo, alguns meses, talvez anos, se for bem cuidado. Mas você já troca e você compra com uma ocorrência muito maior, tá? E por fim, a gente tem os bens não duráveis, que são aqueles que a gente consome rapidamente e eles precisam ser consumidos muito rápidos porque a própria validade deles é muito pequena. Alimentos e bebidas é o melhor exemplo disso, né? Então, quando você vai no mercado e você compra, por exemplo, né, um alimento, uma bebida, se for alguma coisa fresca, por exemplo, isso vai durar no máximo alguns dias, né? De repente, se for, sei lá, você vai comprar um suco de laranja natural. Ele dura o quê? 5, 6 dias, né? Se não for aquele de caixinha e tal. Quando você compra um legume, né? Uma hortaliça, dura uma semana, né? Uma semana e meia. Aí você pega um produto que de repente dura um pouco mais, tipo, sei lá, um arroz vai durar 2, 3 meses, né? Então, os bens não duráveis, pessoal, são aqueles que a gente consome rapidamente, tá? São aqueles que precisam ser consumidos rapidamente, porque, obviamente, a sua validade é menor. Então, pessoal, as indústrias de bens de consumo, que é um tipo de indústria de transformação, ela se subdivide em 3 categorias: os bens duráveis, como automóveis, móveis, eletrodomésticos, os bens semiduráveis, como roupas e calçados, e os bens não duráveis, como alimentos e bebidas. Tá bom? A gente tem também, pessoal, a qualquer dúvida, vocês estão me chamando, tá? A gente tem também os bens de produção. O que são os bens de produção? Correspondem à produção de bens como matéria-prima e equipamentos que servem de base para outras indústrias. Tá vendo? Serve de base para outras indústrias. Siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas são exemplos desse grupo de indústrias. Pessoal, o que é a indústria de bens de produção? Então, a indústria de bens de produção, ela vai ser aquela indústria que ela vai produzir alguma coisa que vai ser utilizada por outras indústrias, tá? Ela vai pegar alguma coisa, vai fazer algo, mas nós não somos os consumidores finais. Na verdade, essa indústria, ela serve de base para outras indústrias, tá? Por exemplo, você pega uma siderúrgica. O que uma siderúrgica faz, pessoal? Ela faz chapas de metal. Tá? Por exemplo, a gente tem a Alcoa. A Alcoa é uma grande siderúrgica nacional. A gente tem a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. É uma fábrica cheia de máquinas e cheia de funcionários. E o que eles fazem ali? Chapas de metal. É isso que eles fazem, chapas de metal, chapas de alumínio, chapas de ferro, chapas, né, de qualquer metal. Eles pegam, né, aquilo que foi dado pela indústria extrativista, né, e ele transforma aquilo, por exemplo, numa chapa de metal. Aí você pega, né, essa chapa de metal e você manda isso, por exemplo, para uma indústria de automóveis. Ele vai e faz o automóvel, aquela chapa de metal. Você pega essa chapa de metal e você manda isso, por exemplo, para uma indústria de fogão. Aí eles pegam a chapa de metal, moldam o fogão, e aí a gente compra um fogão. Você manda essa chapa de metal para uma indústria que faz geladeira. Aí ele vai lá, molda a geladeira, e a indústria, e aí vira uma indústria de bem de consumo, né?
molda a geladeira, pronto, já leva aquilo para ser vendido. Então, as indústrias de bens de produção, pessoal, são aquelas indústrias que trabalham para outras indústrias, tá? São aquelas indústrias que fornecem para outras indústrias a base do que elas precisam, tá? Então, por exemplo, né, você pega, por exemplo, uma metalúrgica. O que é uma metalúrgica, pessoal? A metalúrgica, basicamente, é aquela indústria que dá forma ao metal. Então, geralmente, geralmente a siderúrgica abastece a metalúrgica, tá? Seria tipo assim, por exemplo, uma empresa faz a chapa de metal. Ela manda essa chapa de metal, por exemplo, para uma metalúrgica que transforma aquilo numa porta. Aí vem, por exemplo, né, um portão, vai. Aí esse portão vai ser depois vendido num comércio. Mas quem transformou a chapa de metal num portão? A metalúrgica. Quem que fez a chapa de metal? A siderúrgica. E quem extraiu o minério de ferro? A indústria extrativista, tipo a Vale, por exemplo, tá? Então, veja, é uma cadeia produtiva, entendeu? É uma cadeia produtiva. A Vale é uma indústria extrativista, extrai o minério de ferro. Aí, por exemplo, a Alcoa é uma indústria de bens de produção. Ela é uma siderúrgica. Ela vai, transforma aquele minério de ferro em uma chapa de metal. Aí vem uma indústria que faz portões, compra essa chapa de metal, né, dessa siderúrgica, e essa indústria é uma metalúrgica, e transforma aquela chapa de metal num portão. Ou seja, ela transformou aquilo, né? E depois isso aí vai ser mandado para algum lugar, que vai ser pintado, que vai ser decorado, que vai ser, sei lá, alterado, vira um bem de consumo e depois a gente faz o consumo desse produto, né? Então, é interessante que vocês saibam que nessa escala, né, os bens de produção, eles não estão aqui para nos atender de forma direta. A gente até pode, de repente, cortar o caminho e comprar direto de uma metalúrgica, por exemplo, tá? A gente até consegue fazer isso. Mas, na verdade, os bens de produção, eles, na sua essência, eles existem para abastecer outras indústrias, tá? São outras indústrias que se aproveitam daquilo que é feito por essas indústrias. Como eu disse, pode chegar para nós, consumidor final? Pode, você pode ir comprar o portão numa fábrica de portão. Nada impede que você faça isso. Mas não é o mais comum, né? O mais comum é essa chapa de metal, ir para um outro lugar, que vai ser lá trabalhado, vai ser pintado, vai ser decorado. Aí você vai numa loja, né? E aí você compra esse produto lá, né? Mas é interessante que vocês saibam que esses bens de produção, geralmente, né? Eles são para abastecer outras indústrias, tá? E a gente tem também, pessoal, os bens intermediários. Esse grupo caracteriza-se pela produção de maquinários, de equipamentos e de matérias-primas, entre outros. Então você pensa, né? Como que para você ter, por exemplo, né, uma fábrica como a Mercedes-Benz, quem que fez a máquina para estar lá? Né? Quem que construiu aquele maquinário que vai fazer o carro? Quem que construiu aquele maquinário que vai, sei lá, que vai pintar o carro, por exemplo? Então você precisa de uma indústria que construa, né, principalmente as máquinas para outras indústrias, né? E como que você chama isso, pessoal? Você chama isso de bens intermediários, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma indústria, uma metalúrgica, e você precisa de máquinas que vão estar sendo utilizadas para dar forma ao metal. Quem faz essas máquinas, né? Quem é a indústria que faz essas máquinas? São as chamadas indústrias de bens intermediários, tá? Que são aquelas indústrias que vão fazer as máquinas, os equipamentos que outras indústrias vão estar utilizando. Então, essas indústrias de bens intermediários, elas basicamente fornecem as máquinas que vão ser utilizadas pelas outras indústrias. São indústrias muito importantes, né? Porque elas basicamente fazem com que essas máquinas, esses equipamentos, essas ferramentas cheguem nas indústrias e possam produzir assim aquilo que elas precisam. Exemplo, aqui em Limeira a gente tem uma grande fábrica de rodas. Nossa, é uma multinacional que fabrica rodas.
a ZF, ela fabrica rodas para o mundo inteiro, é uma fábrica gigante, tá? A fabricação de rodas da ZF, pessoal, ela vai vender essas rodas para carro. Então, muitas montadoras compram as rodas da ZF e colocam nos seus carros, né? Seja ele Volkswagen, Chevrolet, Ford, enfim, etc. Então, significa que essa indústria é uma indústria de bens de produção, porque ela está fazendo a roda para mandar para outra indústria, certo? Só que você tem que ter um monte de indústria que faz as máquinas para essa indústria fazer a roda, né? Afinal de contas, eles sabem como fazer a roda, mas eles têm que ter a máquina para fazer isso. Então, quem é a indústria que vai produzir esse maquinário? A indústria dos bens intermediários, entendeu? É aquele que vai fazer a máquina, o equipamento, a ferramenta, para que outras indústrias possam produzir. Beleza? Tranquilo? Tá? E só para a gente fechar aqui, pessoal, rapidamente, eu sei que já está no nosso horário, mas rapidamente, nós temos aqui que é a matéria-prima e energia, são elementos importantes para o funcionamento do setor secundário, e considerando-os, as indústrias podem ser divididas em. Então, quando a gente leva em consideração a matéria-prima e a energia, ou seja, tá? Pensando, né, na quantidade de matéria-prima consumida e na quantidade de energia consumida, beleza? Esquece a classificação anterior. É só de acordo com a matéria-prima e a energia. Nós temos dois tipos de indústria, a indústria leve e a indústria pesada, tá? O que é a indústria leve? São indústrias que consomem quantidades menores de energia e matéria-prima em relação às pesadas. Ou seja, é aquela indústria, pessoal, que vai ter pouco consumo de matéria-prima e pouco consumo de energia. São indústrias pequenas, que fazem produtos mais leves, são indústrias que geralmente usam muita tecnologia e por isso conseguem, né, produzir algo com muito mais cuidado. Por exemplo, uma indústria de pendrive, né? Uma indústria leve, você faz vários pendrives, mas você não tem ali, né, uma indústria pesada para fazer um pendrive. Pelo contrário, é uma indústria leve, né? Agora, o que é indústria pesada? Caracterizam-se principalmente pelo consumo significativo de matéria-prima e energia. É o caso, por exemplo, das siderúrgicas e das metalúrgicas. Vocês imaginam, pessoal, quanta energia e quanta matéria-prima você consome para você fazer chapas de metal? Para você pegar um negócio que é uma minério de ferro e você transformar isso numa chapa de metal. Quanta energia você não consome? Quanta matéria-prima você não consome? É um absurdo, né? É muita coisa. Imagina, por exemplo, né, uma empresa como a Petrobras, para você extrair o petróleo, extrair o gás natural. Quanto de energia você não consome? É uma indústria pesada, né? Imagina uma indústria como a Caterpillar, por exemplo, né? Vamos pensar, é uma indústria grande que tem ali em Piracicaba. Imagina quanta energia a Caterpillar não consome para fazer trator. A Caterpillar faz trator, tá? Para fazer o trator. Quanta matéria-prima não vai para fazer o trator? Então, é uma indústria pesada, né? É uma indústria que usa muita matéria-prima, usa muita energia. A diferente, por exemplo, uma indústria de pendrive, né? Uma indústria de equipamentos eletrônicos, que vai usar muito menos energia e muito menos matéria-prima. Por isso que a gente pode chamar essas indústrias de leves e indústrias leves e pesadas. Beleza? Tranquilo? Fala para mim, pessoal, até esse ponto da aula, o comecinho da industrialização. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Como estamos aí?